Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal no YouTube e hoje nós vamos a mais uma temática do direito penal, tá? Na verdade, duas temáticas nessa aula de hoje. Nós vamos estudar dois temas pequenos, o primeiro deles vai ser medida de segurança e o segundo é um instituto que quase não tem utilidade hoje no direito penal brasileiro, mas que deve ser estudado porque ainda é parte componente aí de nosso Código Penal, que é a reabilitação criminal. Então vamos lá estudar esses dois institutos. Primeiro, medida de segurança e logo na nossa sequência aqui, a reabilitação criminal. Então vamos embora? Estão preparados? Vamos a medidas de segurança. Então olha só, primeiro vamos trabalhar a conceituação. O que vem a ser a medida de segurança? Então vejam, medida de segurança vai ser uma aplicação de um tratamento de forma preventiva que acaba por restringir a liberdade também daquela pessoa. Então, olha só, por restringir a liberdade, grande parte dos nossos autores do direito penal consideram uma forma de sanção penal. Uma forma de sanção penal. Só que ela tem o caráter curativo e preventivo. Então, vejam só, é uma forma de sanção penal que tem o caráter preventivo, então visa a prevenção de novos crimes, e curativo, busca-se a cura. Então ela vai ser aplicada a quem tenha sido identificado que seja inimputável em decorrência de doença mental ou formação mental incompleta, que impossibilite da percepção dessa realidade e que concomitantemente tenha um perigo, uma periculosidade social identificada. Então, é aplicada ao inimputável, em alguns casos menos convencionalmente, aos semi-inimputáveis também. Busca, então, a prevenção contra a prática de outro injusto. Então, vamos lá. A periculosidade, nesse sentido, é a verificação de um risco de cometimento de novos fatos a alguém que não é culpável penalmente. Então, a culpabilidade é o terceiro elemento do delito. E a culpabilidade é a reprovação social. Então, dentro do critério biopsicológico, a pessoa com doença mental que impossibilite perceber o que é aquele ato e quais são as suas consequências, ele é considerado como inimputável, quando há absoluta incapacidade de percepção. E a este não é aplicado uma pena propriamente dita, mas sim uma medida de segurança, que vai, gente, no final das contas, restringir também a liberdade. E por isso que é considerado aqui, olha só, uma forma de sanção penal. Shakespeare já fala lá, né, que ainda que você chame a rosa de outro nome, ela não vai deixar de exalar o seu perfume. Então, chamar de medida de segurança não exclui o caráter de pena que tem também a medida de segurança, porque ela restringe direitos e garantias fundamentais, essencialmente restringe a liberdade, viu? Então, é uma forma também, mas avalia-se a periculosidade. Então, a avaliação é para frente, então o crime é para trás. Verifica-se que foi cometido e a aplicação de uma pena correspondente. E aí nós já vimos lá os aspectos da pena, né? Visa punir, visa dar esse recado à sociedade, visa evitar novos crimes e visa também a recuperação. Aqui não. A periculosidade avaliada é o risco de novo cometimento do crime e a busca pela cura daquela pessoa. Então não vai colocá-la em um presídio, e sim em um hospital, tá? Então, olha só, a periculosidade é um estado de antissociabilidade, é o que nós temos aí. O sistema de aplicação brasileira, atualmente, é o sistema vicariante. O juiz vai determinar se aplica a pena ao imputável, ou no caso do inimputável, vai aplicar-se a medida de segurança. Antes desse nosso sistema, de 84, vigia o sistema duplo binário. E o que era ele? Aplicava-se a pena e a medida de segurança. Então, aplicava-se a pena quando, em decorrência da
do cumprimento daquela pena verificava-se que a pessoa não tinha melhorado e que ela ainda tinha essa antissociabilidade que trazia risco à sociedade, aplicava-se posteriormente a medida de segurança, prevenindo a sociedade, vejam só, uma medida preventiva de outros potenciais danos. E aí, alguns autores trazem essa lacuna que nós temos em nosso sistema. O nosso sistema impossibilita a verificação da periculosidade para alguns agentes. Então, não há uma forma preventiva de manter pessoas que sejam detectadas como perigosa ao convívio social após aquele cumprimento máximo de pena. Então, vamos imaginar hipoteticamente que tenha sido preso uma pessoa que tenha psicopatia, que apresente desprezo pelas vítimas, mesmo sabendo, através de um laudo psiquiátrico, que aquela pessoa ao sair vai cometer novos crimes. Ainda que a pessoa fale, olha, eu vou sair e o meu maior desejo é cometer novos crimes. Então, olha só, como o Brasil tem um limite de 40 anos de aplicação de pena, e os psicopatas não se aplicam a medida de segurança, como vige o nosso sistema vicariante, o juiz aplica a pena. Vamos supor que tenha matado 20 pessoas e a pena tenha sido a máxima. 300 anos, vamos supor. Nosso direito penal só permite o máximo de 40 anos. E aí, findados 40 anos, o que fazer com essa pessoa? Que sabe-se que ao sair vai matar outras. Nós não temos nada em nosso ordenamento jurídico que permita uma solução a esse problema. Se nós tivéssemos esse sistema duplo binário, nesse caso específico que eu estou lhes relatando, poder-se-ia aplicar a pena e verificado, através de uma análise médica, psiquiátrica, que aquela pessoa não teria condição de retorno à sociedade, aplicar-se-ia uma medida de segurança. E aí sim, agora como forma preventiva para não cometer novos crimes. Então nós temos o Champinha, nós temos diversas pessoas aí em que ao chegar ao final do cumprimento da pena, não há um entendimento sobre o que se fazer, não há uma solução normativa sobre o que se fazer. Então provavelmente o retorno ao duplo binário seria uma situação para esses casos extremos. Então vejam só, casos extremos, ok? Topografia, onde a gente encontra a medida de segurança, está lá entre o artigo 96 e 99 do nosso Código Penal. E lá se divide em duas espécies. Nós vamos ter a medida de segurança de internação, que é aquela que é equivalente ao regime fechado, prisional, impondo internação em hospital de custódia, tratamento ou congênere. Então não há manicômio mais no Brasil. Hoje nós temos adotado aí a política antimanicomial. Eu comentei sobre isso em outra temática que nós temos aqui que é correlacionada, que é o incidente de insanidade. No Brasil, nós tínhamos manicômio e aí surgiu um caso, que é o caso Damião Ximenes. Um caso que aconteceu no Ceará. Damião Ximenes foi preso por ter cometido um fato típico ilícito, um furto. Foi identificado não ter culpabilidade. Tinha uma deficiência mental, biopsicológica, que não permitia a ele entender o caráter ilícito. E foi aplicada a medida de segurança de internação. Lá no manicômio de sua cidade, lá no Ceará, ele logo depois de um tempo veio a falecer. Identificou-se uma série de lesões, costelas quebradas, dentes arrancados, enfim. Foi feita toda a investigação, papéis sumiram e nunca foi para frente isso. A irmã conseguiu recorrer à Corte Interamericana de Direitos Humanos e o Brasil foi condenado a rever a sua política de tratamento das pessoas com deficiências mentais. Então, criou-se uma política antimanicomial e hoje em dia não é possível colocar a pessoa em um manicômio, e sim em um hospital psiquiátrico para que ela tenha o devido tratamento. Então, internada por tratamento. Então, lembre, medida de segurança, ela é feita para evitar o cometimento de um crime, mas também para buscar a cura. Os manicômios no Brasil eram verdadeiros depósitos de pessoas com deficiência mental, utilizados para tortura e para toda sorte de sadismo. Vejam só, em alguns foi identificado que mulheres
eram vendidas ou negociadas, mulheres loucas internadas, negociadas para serem estupradas. Homens eram espancados como forma de diversão. Então vejam só o que era esse submundo. Então tem um filme ótimo aí, eu sempre recomendo para os alunos, Bicho de Sete Cabeças, que reflete bem o que eram os manicômios no Brasil. Beleza? Então voltando aqui, internação é o equivalente ao regime fechado, mas em hospital de custódia. Então em hospital próprio para pessoas com deficiência ou tratamento congênito, hospital psiquiátrico e assim por diante. Tratamento ambulatorial, por sua vez, ele guarda relação com outras penas, tá? E tem como obrigação comparecimento periódico a alguns estabelecimentos, tá? Então ele traz essa obrigação de comparecimento a algum estabelecimento, como os CAPs, por exemplo, tratamento e acompanhamento. Então trata-se da responsabilidade compartilhada com a família para conduzir essa pessoa a visitas periódicas a esses ambulatórios aí. Os pressupostos são aplicada quando verificados os dois primeiros elementos do delito. Então, olha só, ele é aplicado depois do devido processo legal nos casos de identificado que o fato é típico e ilícito e que não há culpabilidade pela inimputabilidade. Então, os dois primeiros elementos do delito têm que estar presentes. Então, se o fato típico for cometido com alguém absolutamente incapaz, mas essa pessoa cometeu em legítima defesa, estado de necessidade, enfim, com algum excludente de ilicitude, neste caso específico, teria que se absolver a pessoa, tá? Não aplicar medida de segurança, é diferente. Deve seguir-se o devido processo legal, tá? Pode ser aplicada a medida de internação provisória no decurso do processo. Então, vamos lá. Olha só, inicia-se uma investigação, identificada a possibilidade da pessoa ter um distúrbio que a torna inimputável, instaura-se um incidente de insanidade. Instaurando-se um incidente de insanidade, o juiz, verificando pela inimputabilidade, veja só, verificando-se pela inimputabilidade, pode, dependendo da periculosidade, aplicar a internação provisória e, no final do processo, identificando que o fato é típico e ilícito, aplicar-se a medida de segurança. Quais? Que a gente falou, ou a internação ou o tratamento ambulatorial, a depender de alguns elementos que nós vamos ver aqui na frente. Então, a sentença penal que identifica que a pessoa cometeu um fato típico, o fato é ilícito ou antijurídico e é inimputável, o juiz vai absolver impropriamente. Então, guarda esse nome. Chama-se absolvição imprópria. Por quê? À medida em que absolve, não há um livramento total de nenhuma sanção. Assim, a imposição de medida de segurança, que vai poder ser ambulatorial ou de internação, a depender de alguns fatores. Olha só, crimes punidos com detenção, o tratamento é ambulatorial. Crimes punidos com reclusão, o tratamento é a medida de internação. Gente, essas são as balizas legais utilizadas como regra. Há exceções? Claro que há. Olha só o que o STJ falou pra gente aí. Olha só, o juiz pode corrigir o excesso normativo. Então vejam só, um furto simples, como o caso do Damião Ximenes, que morreu no manicômio, levou ele à internação, furto simples. Veja só, poderia o juiz do caso ajustar a natureza do crime a uma medida ambulatorial, entendendo que a família teria condição de acompanhá-lo em tratamento ambulatorial em um CAPS, e entendendo que aquela medida seja mais efetiva para a cura do paciente e para a prevenção da sociedade. Olha só que interessante. Então, há a possibilidade de correção. Não é fechado. Essa aqui é a regra. Então, reclusão, nós vamos ter internação e detenção ambulatorial. Essa é a regra. Mas pode se adaptar, sempre em benefício aí do absolvido impropriamente.
que não é condenado, vale a gente lembrar. Duração da medida. Pela lei, o prazo é indeterminado. Então vejam, durante algum tempo foi aplicado como pena que era equivalente à perpétua, gente. Porque, repito, é uma forma de pena, restringe a liberdade. Então, seguindo-se o que é previsto no Código, não há limitação temporal. Então vejam que injusto. Alguém que é absolvido impropriamente por furto simples, que a pena máxima é 4 anos, a essa pessoa é permitido pelo Código, pela leitura simples do Código, que não é a que vocês vão fazer, tá? Seria permitido pelo Código a pessoa ficar 30 anos lá. Então vejam, se fosse imputável, soubesse do caráter ilícito, ficaria no máximo 4 se pegasse a pena máxima, que é muito difícil. Sendo inimputável, poderia ficar 10 anos. Então veja que gerava uma série de injustiças. E aí nós temos uma súmula do STJ importantíssima para o caso de medida de segurança, que é a súmula 527. Olha só, súmula 527. O tempo máximo de duração da medida não pode ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente combinada. Então vejam, a pessoa cometeu um furto simples. A pena máxima seria 4 anos. Então o tempo máximo da medida de segurança vai ser 4 anos. Tempo máximo, não pode passar disso. E é importantíssimo para que não haja uma reprimenda mais dura para o inimputável do que para o imputável. O que seria absolutamente injusto sob o prisma proporcional da proporcionalidade ou até da individualização da pena. Você punir mais gravemente um inimputável do que um imputável, alguém que sabia o que estava fazendo. Tá? Então, é uma correção do STJ. Lembrando que não é só essa correção do STJ que existe. O STF tem julgados que são menos progressivos do que o do STJ. Então, veja, o STF, em alguns julgados, já entendeu que o máximo pode ser a pena máxima aceita no Brasil. 40 anos, no caso. Vejam a situação de justiça que poderia ser gerada no caso de um furto. Pena máxima 4 anos, medida de internação de 40. Não seria justo, né? Então, eu particularmente prefiro o entendimento do STJ, tá? Ainda mais que o entendimento do STJ é um entendimento sumulado, ok? Mas fiquem atentos na possibilidade de evolução. Entendo eu que pela composição do STF, pelo entendimento atual, vai se seguir isso aqui, pena máxima em abstrato do crime que seria condenado se fosse imputável. Então veja lá, a pena também, gente, ela vai poder ser convertida em medida de segurança na etapa da execução penal. Então a sistemática, eu falo lá na nossa aula de incidente de insanidade, que é processo penal. Para quem é nosso aluno regular, que está hoje aí vendo Direito Penal 2, vai ver isso lá no sétimo período em Direito Processual Penal 2, tá? Então, tem tempo, mas é bom entender já e antecipar um pouco esse entendimento. Então, vamos lá. Quando a pessoa é condenada, imputável, ela é condenada e aplicada uma pena, pode haver a conversão da pena em medida de segurança. Se identificado que a doença é permanente ou que ela é duradoura, então que ela vai ter uma duração muito grande, vai se fazer a conversão da pena em medida de segurança. Converte-se a pena em medida de segurança, com as regras temporais da medida de segurança. Com as regras temporais. Tá? Quando não é duradoura, quando é uma doença transitória, efêmera, olha só, transfere-se o preso a um hospital de custódia até a sua cura. Restabelecida a cura, é levado de volta para cumprimento de sua pena. Tá? Então, olha só, reconversão. Não há previsão, mas entendem alguns doutrinadores, eu vou falar de NUT por todos que entendem dessa forma, que é possível a reconversão em pena, subtraindo-se o tempo da medida de segurança. E vejam, tem que se tomar muito cuidado com isso. Se a pessoa ficou doente e não se verificou nenhuma fraude com isso, porque vai ser periciado por médicos independentes,
Entendo eu particularmente, como outros doutrinadores, que não é possível a reconversão. Então, converteu-se em medida de segurança, a pessoa acabou por se curar, é enviada para casa. E aí sim, pode até finalizar com tratamento ambulatorial, o cumprimento desse restante. Até para que não sobrevenha novamente aquela doença decorrente do meio. Tá? Se utilizado como fraude, não. Aí há a possibilidade de reconversão. Então eu vou por um entendimento intermediário. Entendo na possibilidade de reconversão se de alguma forma foi fraudado essa doença permanente, que fez com que se convertesse a pena em medida de segurança. Ok, aplicada a medida de segurança, como que é feita a verificação da cessação da periculosidade? Então, uma hora, é o que se espera, a periculosidade há de cessar. Como que é feita essa verificação? Então, olha só, é feita uma análise médica, que é um acompanhamento médico-psiquiatra, que é um acompanhamento verificando se cessou-se a periculosidade, se cessou o risco que aquela pessoa traz para ela e para a sociedade de estar solta, em decorrência daquela doença que ela tenha. Tá? Pode propiciar, olha só, a cura, então o laudo pode falar que a pessoa foi curada, e sendo curada, cessa a medida e pronto, a pessoa vai para casa. Com um detalhe, tá? Que nós vamos ver logo em seguida, que ela vai ter que ficar 1 ano sob observação. Ou pode-se fazer um salto, passa-se da internação para o tratamento ambulatorial. Então verifica-se que é melhor para a cura da pessoa a transferência da internação para a medida ambulatorial. Ou seja, há uma periculosidade ainda, mas não de tal sorte que impeça ela de voltar ao convívio social, desde que ela continue com tratamento médico ambulatorial. Tá? Então, pode-se passar direto para a cessação da medida ou para o tratamento ambulatorial. E os prazos desse exame estão estatuídos lá no nosso Código Penal. Então, veja só, é para ser feito após a imposição da medida, entre 1 e 3 anos, a primeira avaliação. Mas isso não é um tempo esculpido em pedra. Se o juiz verificar que teve uma relevante melhora e isso for trazido aos autos, ou for pedido pelo Ministério Público, ou até pela defesa, o juiz pode determinar um exame anterior ao tempo determinado inicialmente. Ele pode determinar anterior. Se não for verificada a melhora, é feito anualmente. Também não é um tempo fixo. Então a lei recomenda anualmente. Pode se antecipar também. Então, olha, foi feito, hoje não está bem ainda, mas apresentou melhora. Então, daqui 6 meses pode fazer de novo, sem problema nenhum. Ok? Lembrando que o limite temporal vai ser o máximo da pena, conforme a súmula do STJ, tá? Desinternação ou liberação. Então, veja só. Vai demandar a desinternação, aquela que vai trazer ou do ambulatorial para liberação, ou da internação para liberação, vai determinar uma observação de 1 ano, para ver se cessou de fato a periculosidade. Porque ainda que o exame faça uma prognose futura, é recomendável que se acompanhe aquele agente para verificar se durante 1 ano ele tem alguma recaída. Tá? Então olha só, vai sujeitar o agente às mesmas condições do livramento, obter ocupação lícita, comunicar ao juiz da ocupação periodicamente, não sair da comarca sem autorização, essas 3 obrigatórias, e as facultativas, não mudar de residência sem autorização, recolhimento da residência em horário fixo, proibição de frequência a determinados locais. Então, vai se ter uma série de restrições aí equivalente ao livramento, pelo período de 1 ano, que é o período de observação. Então, vejam, são algumas restrições porque ainda se incorre no risco, durante esse período, de que a pessoa tenha alguma recaída e venha apresentar alguma periculosidade. Então vai ser observado durante esse período, tá? Para verificar se tem um retorno. O semi-inimputável, como nós falamos no começo, há a possibilidade de aplicação para ele, em substituição à pena. Então vejam a regra. Identificada a inimputabilidade absoluta, absolvição imprópria, medida de segurança, internação ambulatorial. O inimputável, absolutamente inimputável.
O semi-inimputável, a lei determina que haja uma redução de pena. Então vai ter uma redução de pena. Só que o juiz, aplicando pena no condenado, ele pode verificar que a prisão é um tratamento pior para ele do que o tratamento médico. Então olha só, que pode agravar aquela semi-inimputabilidade, aquela doença mental que não impede absolutamente de entender o caráter ilícito dos fatos. Então o juiz, depois de aplicar a pena, pode fazer a substituição dela por medida de segurança. Então vejam, tratamentos diversos, absolutamente inimputável, absolve impropriamente e impõe medida de segurança. Semi-inimputável, se o caso requerer, condena-se, aplica-se a pena e substitui a pena por medida de segurança concomitantemente, para que haja a melhora, para que haja o tratamento, tá? Então, é uma possibilidade, mas são consequências diversas. Incompatibilidade, tá? A incompatibilidade de medida com presídio comum. Olha só, aqui está errado. A compatibilidade da medida, tá? Com o presídio comum. Então, se imposta a medida de segurança, e encaminhado para o presídio comum, para cumprimento ali da sua medida de segurança, isso vai ser atacável por habeas corpus. O presídio, por óbvio, não é instituição hospitalar. Agora, vamos supor que seja um grande presídio que tem uma ala psiquiátrica, uma ala hospitalar própria para esse... Aí pode. Então veja, não é um presídio comum. Tá? Não é um presídio comum. Se ele tem uma ala própria, não é um presídio comum, aquela ala específica para o tratamento. Que não pode é colar um chamex escrito, né, numa cela qualquer, escrito lá ala psiquiátrica e empurrar a pessoa que vai cumprir a medida de segurança. Isso é absolutamente afrontoso aos direitos e garantias fundamentais previstos aí aos deficientes mentais também, viu? Carta de Nova York e outros documentos que nós temos aí para os deficientes, porque afinal é uma deficiência também. Nós temos grandes advogados aqui no Tocantins que fazem essa militância aí, junto inclusive à Corte Interamericana, tá? Denunciando o tratamento indigno a doentes mentais. Que não se exige pena, não é, gente? Exige-se a cura. Não é um tratamento penal propriamente dito, mas sim um tratamento médico que essas pessoas necessitam. Fechado? Vamos agora então para a reabilitação criminal. A reabilitação criminal é um tema bem rápido. E olha só, até porque eu vou me filiar aqui ao que Nude fala e vários outros autores aí, e até contrário do que o Torinho Filho fala, que a reabilitação criminal é um instituto hoje que basicamente não tem função alguma. Trata-se de quê? Olha só, é uma declaração judicial, depois de cumprida a pena, de reinserção do criminoso na sociedade. Ela visa restabelecer alguns direitos que foram suprimidos em razão da condenação. Vejam só, artigos 93 a 95 é onde está a previsão legal. Então, peguem aí, claro que vocês já estão com o papiro aberto, né? Com o código aberto, e façam as anotações. Olha só, a finalidade prática proporciona a recuperação de direitos. Aí vocês vão me falar, poxa, professor, mas quais direitos? Vamos ver daqui a pouco. Isso é inutilidade que Nude fala na maioria dos casos. Então, olha só, garante também o sigilo do registro sobre o processo de condenação. Mas isso, gente, já é garantido pela lei de execução. Após o cumprimento da pena, vai ser resguardado o sigilo dos autos, que só pode ser usado para efeito de outro processo. Então já está resguardado pela lei. Por isso que no caso aí do garantia do sigilo, mostra-se dispensável. Torinho Filho já fala que não. Já fala que esse sigilo da reabilitação ele traz uma garantia maior, que é para casos de concursos públicos, exame da ordem, finalidade eleitoral, e para isso dá uma segurança maior ao reinserido, tá? Então, a reabilitação criminal para o Torinho Filho, tá? Ela assegura, por exemplo, os certames, então, a etapa de avaliação social, vida pregressa, então assegura esse sigilo. Para o AB, né, que exige que não haja condenação anterior também,
ok? Então, vai garantir também para finalidade eleitoral. O prazo. A pessoa pode pedir depois de 2 anos do término ou da extinção da pena, computado o tempo aí de sursis ou livramento. Então, a pena foi cumprida, 2 anos depois pode ser pedido, tá? Vai ser instruída com o quê? Certidão de antecedentes, atestado de bom comportamento da autoridade policial e de empregadores ou de pessoas para quem se prestou serviço, documentos que sejam aptos a provar, podem ser declarações, a regeneração da pessoa e a prova de ter ressarcido o dano ou de ser impossibilitado de fazê-lo por razão econômica, tá? Então, vai ser instruído e vai ser feito o pedido, tá? A reincidência não vai sofrer nenhum efeito da reabilitação criminal. A reincidência, que é aquele período de depuração de 5 anos, depois do crime, não vai ter efeito nenhum afetado por conta da reabilitação criminal, tá? Então, no frigir dos ovos, como se diz popularmente, o Instituto só serve mesmo para reabilitação para dirigir. Só para isso. Da reabilitação naqueles casos em que teve como efeito da condenação a perda da habilitação para direção, ok? Então, somente nesse caso. E o que Torino fala para a questão de concursos públicos, para a questão de OAB ou para a questão eleitoral. Então, vejam, é um escopo de fato muito reduzido, porque a lei de execução penal ela abarcou parte desse instituto aí. Beleza, pessoal? Então, olha só, aqui nós finalizamos os nossos estudos hoje sobre medida de segurança e reabilitação criminal. Para quem é nosso aluno aí da Faculdade Serra do Carmo, da FASEC, nós estamos chegando já na reta final. Nós vamos para uma última temática para o pessoal aí de Direito Penal 2, que vai ser a prescrição, extinção da punibilidade, nós vamos ver genericamente, e a prescrição, que é um tema mais adensado. Então, vencidos esses dois temas, nós chegamos ao nosso final de semestre e aí vamos fazer a nossa prova final e aí seguimos, se Deus quiser, para o próximo semestre já presencialmente, tá? Já abandonando os métodos que nós estamos utilizando atualmente, tecnológicos, e já voltando para a velha lousa, não negra, lousa branca hoje em dia, né? Do jeito que o professor aqui também gosta. Mas nós vamos aproveitar esse tempo e esse aprendizado e vamos ter sempre em concomitância também aulas virtuais para que vocês possam rever, para que vocês possam introduzir-se no tema e para que vocês possam estudar antes de prova e tudo mais. Beleza? Então, forte abraço para todos, se cuidem e nos vemos aí na próxima semana. Até mais!